Olá pessoal, eu sou a Andréia Manino, sou Advisor de Empreendedores e Coach Empresarial. Este webinar é uma iniciativa da Universidade Martins de Varejo e do Flix do Varejo. Dentre os próximos minutos eu quero compartilhar com você o que eu acredito será a chave para vencermos este momento de crise que estamos vivendo. Então eu quero começar a falar sobre verdade sobre tempos de crise. Bom, tempos de crise tem a grande possibilidade de fazer com que a gente saia da zona de conforto. E isso gera medo e ansiedade. As emoções são afetadas. A gente passa a sentir essas emoções de uma forma mais intensa. Então a crise, ela faz isso com a gente, né? Ela nos tira da zona de conforto. A crise também, ela significa muitas vezes, ela pode significar uma oportunidade ou uma ameaça. Você já deve ter ouvido pessoas falarem sobre pessoas que em tempos de crise, né? Uns choram e outros vendem lenço. Mais ou menos assim. Então, a crise ela pode ser uma grande oportunidade ou ela pode ser uma grande ameaça. E a terceira coisa que eu quero falar sobre crises é que crises antecedem tempos de mudança. E mudança também vai nos gerar estados emocionais diferentes de uma situação que nós estamos vivendo. Então, mudança gera muitas vezes um estado emocional de ansiedade. Então, olha só, a crise, você acredita que a crise é uma coisa boa ou a crise é uma coisa ruim? Olha só, a resposta para isso é depende. A crise ela pode ser uma coisa muito boa, como ela pode ser uma coisa muito ruim. E depende de quê? Depende do fator que eu vou trazer aqui para você nesse tempo que nós vamos aqui conversar. Olha só, se eu te perguntar aqui, né, se você quer crescer e expandir com essa crise, com certeza você diria sim, não é verdade? Mas para que isso aconteça, a gente precisa entender que as nossas emoções, que são a primeira parte a serem afetadas pela crise, elas precisam estar no lugar certo. Por quê? Porque a crise vai exigir de nós uma atitude, uma ação. Que tipo de ação a crise exige de nós? A crise exige de nós uma ação mais focada, uma ação mais analítica. A crise vai exigir de nós criatividade e inovação. Com certeza você já ouviu falar disso, não é? Que a criatividade para esse momento que a gente está vivendo é muito importante. Então, olha só, se eu preciso de uma ação, determinada, um determinado tipo de ação, eu preciso entender o que faz com que nós, os seres humanos, tenhamos determinado tipo de ação. Pois bem, há muitos anos atrás, as pessoas diziam assim: o que faz a pessoa ter determinada ação é a lógica. Então, uma pessoa racional, uma pessoa que tem uma atitude, né, uma atitude boa, uma atitude pensada. Mas isso já foi totalmente provado pela ciência que não é verdade. A neurociência avançou assim muito nesse aspecto. A neurociência trouxe para nós um importante dado. O que me leva e o que te leva à ação, o que leva o ser humano à ação é uma emoção. Uau! Olha só, o que leva uma pessoa à ação é uma emoção. E o que leva a pessoa a uma emoção? O que nos leva a uma emoção são os nossos pensamentos, são ações coordenadas que vão nos levando a uma emoção.
Quando nós temos consciência dessa emoção e conseguimos trabalhar nessa emoção, aí a gente consegue ter ações mais inteligentes. E então foi que a gente percebeu que uma pessoa que é capaz de gerenciar muito bem as suas emoções, ou seja, uma pessoa que é capaz de conduzir as suas emoções de uma forma mais inteligente, ela consegue resultados melhores e maiores, com certeza. Então, aquilo que antes era muito privilegiado pelas pessoas e as pessoas falavam muito sobre a importância do QI, dessa inteligência lógica, isso veio sendo muito questionado, porque com certeza você já conheceu alguém que era muito inteligente, tirava notas boas, e essa pessoa, quando foi para o mercado de trabalho, essa pessoa não conseguiu performar. E aí, o que acontece? Hoje já existe uma conclusão que pessoas, elas são admitidas pelas suas competências e demitidas pelos seus comportamentos. De que eu tô falando, pessoal? Tô falando de inteligência emocional. A inteligência emocional é que nos faz dirigir bem os nossos comportamentos. E em momentos de crise, os nossos comportamentos precisam ser muito bem dirigidos. E para isso, a gente precisa dirigir muito bem o quê? As nossas emoções. Por isso que a inteligência emocional é primordial para esse momento. Quanto mais inteligente você for emocionalmente, maiores são as chances de você sair dessa crise de uma forma muito melhor do que você entrou nela. E eu quero te dizer que é possível expandir em tempos de crise. Se você buscar aí na internet, no Google, empresas que nasceram ou que se expandiram em tempos de crise, você vai ver que muitas empresas conhecidas fizeram isso. E o grande diferencial está nisso que eu estou compartilhando com você hoje. Para que você possa entender, é mais ou menos o seguinte. Imagine que existe um elefante africano enorme e um menino que deseja dirigir esse elefante africano. Ele deseja conduzir o elefante. Só que esse menino, ele nunca esteve em cima de um elefante. Ele nem é dessa cultura. Ele não entende como funciona o elefante. Mas ele decide que ele vai conduzir o elefante. E ele então, esse menino de 12 anos, sobe no elefante. Pessoal, o que vocês acham que é mais fácil acontecer? Vocês acham que é mais fácil acontecer do menino conduzir o elefante ou do elefante conduzir o menino? Muito mais fácil o elefante conduzir o menino. Por quê? Porque o menino não entende como funciona o elefante. O menino não consegue falar a linguagem do elefante. E é isso que acontece com a gente. Eu quero que você pense que o elefante são suas emoções. É o seu cérebro, é a forma de você reagir a determinadas situações. E você, a sua parte lógica é esse menino. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente acaba fazendo coisas que nós não gostaríamos de fazer ou não fazendo aquilo que deveríamos fazer. Por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos sendo conduzidos por esse elefante, sequestrados pelo nosso cérebro. Pessoal, é muito importante que a gente entenda quem nós somos como seres humanos. Você que está aí me ouvindo agora e que é um líder de equipe. Você tem uma equipe que você está liderando, ok? Ou uma empresa que você está liderando. O fim de tudo são pessoas. Quanto mais você entender como funcionam as pessoas e como elas reagem, melhor você vai liderá-las. A mesma coisa para você.
Quanto mais você se conhece, quanto mais você se entende, quanto mais você entende o elefantês, maiores são as chances de você fazer uma autogestão. O melhor líder é aquele que entende que, em primeiro lugar, ele lidera a si mesmo. Então, olha só, uma coisa importante. Antes de você querer liderar a crise, você precisa liderar a si mesmo. Você que está anotando, anote isso. Eu preciso liderar a mim mesmo. Como é que eu faço isso? Entendendo como funciona. Entendendo o cérebro. Entendendo esse mecanismo que muitas vezes me leva a uma ação. Então, como é que eu entendo o cérebro? Olha só, gente. O nosso cérebro, falando de uma forma mais fácil, mais didática para você, o nosso cérebro ele é constituído de partes mais primitivas e ele é constituído de uma parte que vai se desenvolvendo com o tempo. O nosso cérebro ele tem uma glândula chamada amígdala que é acionada todas as vezes que ela interpreta que eu e você estamos em perigo. E quando essa glândula ela é acionada, o nosso cérebro entende que a gente precisa ir prioritariamente nos defender. Então, neste momento, a parte do cérebro que pensa, raciocina, acha soluções, é criativa, ela está em stand-by, ok? Ela não pode operar. Por quê? Porque o seu cérebro, o meu cérebro, a primeira coisa, a prioridade dele é fazer com que você sobreviva. Tá? Então, todas as vezes que o seu cérebro entender que a situação é de perigo, ele vai acionar essa glândula. E quando ele acionar essa glândula, vai começar a gerar uma série de pensamentos, uma série de neurônios e de neurotransmissores que vão fazer com que você esteja prioritariamente se defendendo. Então, se nós passamos muito tempo acreditando ou pensando ou estando sob o controle do nosso cérebro, que é chamado de parte sobrevivente ou cérebro sobrevivente, nós não estamos encontrando solução, nem criatividade para nada. Olha, quanto a inteligência emocional é importante. Então, inteligência emocional é essa capacidade que eu tenho de falar o elefantês. Essa capacidade que eu tenho de entender as minhas emoções. Ok, o que eu estou sentindo é medo. Quando um cliente te liga e diz, eu não vou continuar com o contrato, estamos aí, não estou conseguindo vender nada, ou quando você abre o seu comércio e você percebe que ninguém aparece, ou mesmo nesse momento que estamos impedidos de abrir e de ter contato com as pessoas. Então, quando o seu cérebro entende isso, ele vai gerar medo, ansiedade. E então a sua criatividade vai ficar bloqueada. Por isso é importante que nesse momento você fale o elefantês. Você tem uma boa o quê? Comunicação. Pessoal, comunicação é tudo. O nosso cérebro, ele é um tagarela. Ele fala com a gente o tempo todo. Mas muitas dessas conversas, elas não são boas para aquilo que a gente quer. Muitas dessas conversas, na verdade, é apenas para você sobreviver. Então, enquanto o nosso cérebro está nos ajudando a sobreviver em uma situação que, de fato, tem perigo, ok. O problema é quando ele começa a ver perigo além e te deixa sequestrado, impedido de ser criativo. Nesse momento é que você precisa ter uma boa comunicação com você. Então, olha só, liderar você vai incluir comunicar com as suas emoções. Porque inteligência emocional, eu falo muito assim, há mais de 15 anos que eu ensino sobre isso. Inteligência emocional de forma bem simples, é um grande R, ok? É um grande R. Como assim, Andréia? O R do relacionamento. Como eu me relaciono comigo, como eu me percebo, como eu me avalio, como eu me entendo. É um grande R para mim e para o outro. Como eu me relaciono com o outro. E eu preciso fazer tudo isso
de uma forma mais inteligente possível, sem ser sequestrado por essa glândula amígdala. Então, esse é o nosso grande objetivo, levar inteligência para as nossas emoções, para que a gente possa ser criativo e motivar a nossa equipe, trazer novos resultados. Pessoal, a gente precisa expandir. Interessante é porque quando nós estamos nesse modo sobrevivente, quando nós estamos com medo, o que a gente faz? A gente retrai, isso é natural. Por exemplo, quando você está lá no fogo e você, sem perceber, põe a sua mão na panela, como é que você faz? Qual é o seu instinto? O seu instinto é tirar a mão, na verdade? Por que é que você faz isso? Ou você deixa a mão e você fica pensando, será que tá quente? Que temperatura que tá essa panela? Você fica ali analisando a temperatura da panela? Não, automaticamente, porque nós temos um caminho neural que vai direto para a amígdala, automaticamente você tira a mão. Opa, peraí, perigo. Retração, ok? Retração. Vi perigo, analisei como perigo, interpretei como perigo, retração. Isso é o natural. Então é natural que você já fique pensando em quantas pessoas você vai demitir. É natural que você fique pensando em rever a sua lista de compras. É natural que você fique repensando uma série de coisas e que você comece a desenvolver um estado de ansiedade. O seu coração começa a dar taquicardia. Quando você deita na cama, você começa a pensar como é que eu vou pagar as contas. Você conhece alguém assim? Você já passou por situações assim? Pois é. Então, isso é natural. Mas a inteligência emocional, ela nos capacita a não agir nisso que é o impulso, nisso que é o natural. Ela nos capacita a agir na contramão. Ou seja, ao invés de retrair, eu vou expandir. Andréia, como é que eu vou expandir em tempos de crise? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você mesmo, ok? Você precisa parar e pensar. Qual a possibilidade de expandir o meu negócio nesse momento? Seu cérebro talvez comece a falar, tá louco? Você tá pensando em expandir? Preste atenção, você não viu que o fulano fechou o negócio dele? Você não viu? Você não prestou atenção na reportagem? A última reportagem que você viu? O seu cérebro, o seu tagarela, ele vai começar a te falar. Presta atenção, você tá indo contra. Mas aí a inteligência emocional vai dizer assim, ok, o que eu estou sentindo é medo. Identificou o sentimento. O que eu estou sentindo é medo. Identificou. Tá, mas nem tudo o que eu penso é verdade. Existe alguma empresa no mundo que em uma crise parecida com essa, ou em uma crise, imensa, essa empresa conseguiu se expandir? Existe uma empresa no mundo, em toda a história, que conseguiu se expandir usando apenas a criatividade? Olha que pergunta bacana. Você perguntar e aí você sai em busca dessa pesquisa. Porque o processo de criatividade começa com esse input. O que eu ponho para dentro, o que eu alimento? Então eu falei para você que nesses momentos de crise eu preciso ter uma ação focada, inteligente, motivada, criativa. É essa ação que eu quero, é essa ação que nós queremos, certo? Uma ação que vai me expandir. E aí eu entendo que para ter uma ação, eu preciso ter uma emoção. Para ter uma emoção, eu preciso ter um pensamento. Eu preciso alimentar o que eu vejo, o que eu ouço. Por isso que assistir webinar, assistir live, fazer cursos, vai trazer inputs para a sua vida que vão te auxiliar a desenvolver o quê? Uma nova forma de pensar. E aí, voltando nessa comunicação, a gente precisa entender que... Você já ouviu falar da regra 90-10? O que essa regra fala? Essa regra fala que tudo que acontece com a gente, 10% é o fato. 90% é a interpretação do fato. Olha só. Então,
Qual é o fato? Estamos em uma crise. Qual é a interpretação dessa crise? Depende de mim e de você. Depende dos caminhos neurais que o seu cérebro vai fazer para tentar evitar dor. Pode ser que ele traga para você, por exemplo, seu pai já faliu, você já passou por falência e você está pensando em expandir. Pode ser que o seu cérebro não consiga achar formas criativas porque ele vai falar para você: não queira falir de novo. Agora, a sua mente mente para você. Por que ela faz isso? Para que você sobreviva. Então, a finalidade da sua mente nessa hora não é ser criativa. Agora, quando você consegue pacificar a sua mente, interpretando o que acontece à sua volta de uma forma diferente, capaz de te gerar paz, capaz de dizer: ok, o que eu estou sentindo é medo, mas espera aí. Como eu posso expandir usando apenas a criatividade? Ok, eu tô com medo, minha vontade é de sair, demitir todo mundo e fechando. Agora, peraí, vamos esperar. Respira, deixa eu ver se essa é a melhor ação. O meu cérebro mente pra mim. Nem tudo é como eu estou vendo. Entenda, a sua história de vida, ela vai de alguma forma fazer com que você tenha uma lente diferente para cada momento na sua vida. E para momentos de crise pode ser que o seu cérebro faça caminhos neurais conhecidos e traga interpretações diferentes daquela realidade ou daquilo que você deseja. E aí eu vou entrar nessa chave que eu quero trazer para você no nosso webinar, tá? Relembrando, eu preciso falar o elefantês. Para falar o elefantês, eu preciso me conhecer, me entender e eu preciso ser líder de mim mesmo. Para ser líder de mim mesmo, eu preciso liderar as minhas emoções. Por quê? Porque o que direciona a minha ação é a minha emoção. Para que a minha equipe seja animada nesse próximo tempo, eu preciso ser capaz de gerar nela uma emoção, capaz de fazer com que ele sinta esperança, capaz de fazer com que ele sinta otimismo. Gente, o pessimismo é uma forma de pensar. Como é que a pessoa que desenvolveu um padrão de pensamento pessimista pensa? Olha só, veja aí se você se identifica com o otimista ou com o pessimista. O pessimista, ele pensa que nada vai passar e que a coisa não passa nunca. Gente, esse isolamento não passa nunca. Mais um dia de isolamento, eu não aguento. Até tem muitos memes aí na internet sobre isso, não é? Pessoas que estão estressadíssimas em estar em família aí e até colocam, né, que estão vendendo aí a mulher, e tantos memes que a gente sabe, que a gente recebe em grupo de WhatsApp e nas redes sociais. Então, olha só, o pessimista, ele acha que é para sempre. Ele vê as coisas, ele interpreta a crise como sendo o quê? Permanente. Ele interpreta o que está acontecendo com ele, além de ser permanente, ele interpreta como generalizado. Tá tudo ruim. Gente, tá tudo ruim. Todo negócio tá ruim, não é? Ninguém vai pra frente. Então, o pessimista, ele normalmente usa palavras que generalizam. Por exemplo, todo mundo, né? Toda vez. Não gosto, por exemplo, um pessimista quando vai para a escola, o que ele pensa? E que às vezes uma matéria ele tá tendo dificuldade. Ele pensa: eu não gosto de estudar. Então, ele generalizou. Ele não especificou: essa matéria eu estou tendo dificuldades. Então, o pessimista, ele pensa de forma permanente, ele pensa de forma generalizada e ele traz tudo para ele. O fim de toda a conclusão é: eu vou falir, eu sou ruim, eu não vou dar conta. Ok? Esse é pessimista. Quero que você pense aí junto comigo. Tem alguém que está identificando com o pessimista? Agora, a pessoa que desenvolveu um padrão, o que eu estou te falando é de padrão de pensamento, padrão de interpretação.
A pessoa que é otimista, ela interpreta as coisas do seguinte, ela pensa, tá ruim, é verdade, mas vai passar. Ela pensa, também não é tudo que tá ruim. Eu tô fazendo home office, mas ok, tem coisas boas nisso. O otimista, ele fala, tá, tem empresas fechando? Ok, mas que oportunidade que tá tendo? Quais outros caminhos que eu posso fazer outros caminhos? O otimista pensa isso. Então, e o otimista, ele sempre percebe o quê? Eu não vou ser antecipado. Por quê? Porque muita coisa pode acontecer. Pode acontecer em um dia, pode acontecer em um ano. Então, o otimista, ele pensa que de repente vai acontecer uma coisa muito boa com ele. E, gente, isso é essencial nesse momento. Entender qual padrão de interpretação você desenvolveu até aqui e corrigir e se reorganizar e falar com você mesmo, ok, me parece que eu desenvolvi um padrão de pensamento negativo, mas eu preciso mudar, então eu preciso conversar comigo de uma outra forma. Eu preciso entender que nem tudo que eu interpreto sendo ruim, de fato é ruim. Então, como parar de chorar e vender lenço? Essa é a pergunta. Como parar de chorar e vender lenço? Como não retrair nesse momento? Amigo empresário, não retraia, expanda. Andréia, mas o que eu tô vendo é muito difícil. Reveja o padrão de interpretação. Pense em ser criativo. Olhe o futuro com esperança. Só assim você vai conseguir sair de uma forma, de uma forma crescente na crise. Então, olha só, gente, a gente precisa começar a falar o elefantês aí, tá? O que eu vou falar comigo? Como é que eu vou começar a interpretar tudo isso? E a chave que eu quero trazer para você, um passo importante, que nós já estamos indo para o finalzinho do nosso webinar. Então, um passo importante para você chama-se intencionalidade.